Apareceu para todo mundo? Sim. Bom, pessoal, hoje nós vamos dar início à nossa primeira aula de fármaco. Nós vamos falar da introdução da farmacologia. A gente vai começar hoje a introduzir alguns conceitos da farmacológico e algumas definições que é a base da farmacologia para a gente entender lá na frente. Então, a farmacologia é uma palavra de origem grega. Fármaco significa droga e logos estudo. Então, é o estudo dos fármacos ou o estudo das drogas. Então, a farmacologia, ela é a ciência que estuda a interação entre os compostos químicos com o organismo vivo ou sistema biológico. Desculpa estar te cortando aqui, mas era para estar aparecendo alguma imagem? Era o slide, não tá? No meu não tá, não. Aparece na sua janelinha mesmo? Aparece, só um pouquinho então que eu Aqui tá vou... normal, doutora. Pera aí, eu vou colocar Saiu de agora. novo. Vou colocar de novo aqui. Apareceu? Sim. Uai, não sei por que que o meu não tá indo. Você tem que clicar na janela, você tem que minimizar as telas de imagem. Como que eu faço isso? Ah, agora deu. Então tá. Tá, beleza. Então, a farmacologia ela é a ciência que estuda a interação entre os compostos químicos. Esses compostos químicos são os fármacos, com o organismo vivo ou sistema biológico, resultando em um efeito maléfico, que ele pode ser tóxico para o organismo, ou benéfico. Então, o que, que isso significa? Que o mesmo produto químico ou o mesmo composto químico, ele pode trazer efeito ruim, que é efeito tóxico, e efeito medicamentoso, que é o efeito benéfico. O que, que vai diferenciar quando é um efeito benéfico ou maléfico? É quando o composto ele vai nos trazer o efeito bom ou ruim, simplesmente a dose e a via de administração dele. Isso que vai diferenciar ele ser maléfico ou benéfico. Então, a gente tem os efeitos terapêuticos, que a gente chama da janela terapêutica, que compreende na faixa de menor concentração, que essa menor concentração ou baixa concentração é quando inicia o efeito terapêutico, e as concentrações de alta, que é quando o efeito já ele passa a ser tóxico. O subterapêutico, né, ou subterapia, é o efeito que ele não atinge os efeitos do tratamento. O tóxico ou toxicidade é o efeito no qual aquela droga ela vai fazer um malefício, vai trazer um malefício, porque ela está em alta concentração, em excesso já. Nessa tabela, a gente pode ver a faixa de efeito da droga, né? A janela terapêutica vai da máxima permitida até o linear. Essa é a janela terapêutica. A máxima permitida, o efeito é potencialmente tóxico, que é as reações adversas. O linear ou parcialmente eficácia, a droga ela tem a eficácia, mas não a sua totalidade, não está na sua totalidade a eficácia dessa droga. Então, o desenvolvimento da farmacologia, ela começa mais de 3.000 anos antes de Cristo, quando as pessoas começaram a produzir as poções à base de ervas. Então, a gente tem as ciências biomédicas, que é através da patologia, da fisiologia, da bioquímica, né? Que isso a farmacologia está envolvida. A estrutura química, a química sintética, a biologia molecular, que são os novos genes, a síntese dos fármacos, que vai levar a biofarmacêutica, que a biofarmacêutica é a nova era, né? Que é a formulação farmacêutica.
As ciências biomédicas, que é a patologia, fisiologia, bioquímica, ela trouxe basicamente embasamento, né, científico para a farmacologia, né? A farmacologia pode estar envolvida na indústria farmacológica, né, nos cosméticos, em vários artigos aí. Então, por que estudar a farmacologia? Ela compreende o mecanismo pelo qual uma substância química administrada afeta o funcionamento do organismo, que é o mecanismo de ação dos fármacos, para que se tenha um sucesso terapêutico no tratamento das doenças, que é a farmacoterapia que está envolvida. Escolher o fármaco mais adequado para certas características fisiopatológicas, que são as indicações farmacológicas, para qual doença que você vai indicar aquele remédio, aquele fármaco. Garantir que o fármaco atinja a concentração adequada. Essa concentração adequada é na circulação sanguínea ou em outros líquidos corporais biológicos que a gente tem. Então, o fármaco ideal, quais são as propriedades dele? Ele tem que ser efetivo, tem que ter segurança, ele tem que ser seletivo, porque ele precisa se ligar a um determinado local específico, reversibilidade, ele é reversível, ele é de fácil administração, tem mínimas interações e isenta de reações adversas, quase não apresenta reações adversas. Então, a gente tem algumas variações da farmacologia, que é a farmacogenética. A farmacogenética, ela trata de estudos das influências genéticas sobre a resposta aos fármacos, que é o quê? Nós somos indivíduos diferentes. Então, cada um vai reagir sobre ações de um fármaco, diferentemente. A farmacogenômica. Esse novo termo, ele superpõe-se à farmacogenética, descrevendo o uso da informação genética para orientar a escolha da terapia farmacológica numa base individual, que a gente chama de terapêutica individual. Cada um vai ter seu remédio, cada um vai ter seu fármaco. A farmacoepidemiológica trata-se do estudo dos efeitos do fármaco a nível populacional, em toda a população. Com isso, a farmacologia a gente divide ela em duas, que é a farmacodinâmica e a farmacocinética. A farmacocinética, ela trata do movimento das drogas, que ela vai passar pela absorção, distribuição, metabolismo e excreção do fármaco, desde o momento que ele é administrado até a sua excreção. Então, isso é a farmacocinética. A farmacodinâmica, ela estuda os efeitos fisiológicos, bioquímicos e mecanismos de ação dos fármacos. Ou seja, ela estuda o efeito do fármaco, o que o fármaco vai produzir e o que ele produz. E quando ele não se liga no local correto, que efeito que ele vai produzir, que isso são os efeitos adversos. Então, como que a gente vai prescrever? Lembrar que a prescrição ela é restrita, né, a médico veterinário, odontologista, né? Para prescrever, a gente tem que levar em conta informações relacionadas ao paciente e ao fármaco. Então, quais situações são essas? Situações fisiológicas, que é a idade, o sexo, o peso, se está grávida, hábitos do paciente, se ele fuma, se ele usa álcool, se ele usa droga, doenças, se tem insuficiência renal, insuficiência hepática, insuficiência cardíaca, qual doença que ele tem, qual comorbidade que ele tem, característica da droga, via de administração, se é por via oral, se é por via intravenosa, se é por via muscular, se é subcutânea, se é sublingual.
a droga tóxica, né, que pode ser no fígado, no rim, na medula, o tempo de eliminação dessa droga, a seletividade do fármaco. Então, vamos para alguns conceitos básicos, que isso daqui vocês têm que dominar. Droga. Droga é qualquer substância que interaja com o organismo, produzindo algum efeito. Quer dizer, quando você administra uma substância química, essa substância, ela interagiu com o seu organismo. Então, ela produziu um efeito. Então, esse produto químico, ele é uma droga. É quando tem interação com o seu organismo e ele produziu um efeito. Fármaco é uma substância definida com propriedades ativas, produzindo efeito terapêutico. Vamos dar um exemplo da dipirona, diclofenaco. Eles têm estrutura química definida para reagir com determinado receptor. Isso, ele vai produzir um efeito conhecido já, um efeito estudado. Medicamento é quando o fármaco são adicionados todos os componentes para que este seja administrado terapeuticamente. Então, o medicamento, eles são adicionados corantes, líquidos, são adicionados outros compostos que vão dar a cara do medicamento. Também tem o efeito conhecido, né? A forma farmacêutica é a forma final de como um medicamento se apresenta. Se ele é comprimido, se ele é cápsula, se ele é injetável, como que ele é, o formato dele, a forma como ele vai ser administrado. Remédio. O ele vem novamente, significa novamente, medior é curar. Então, o remédio, ele é qualquer substância que seja usada com intenções, aliás, benéficas. Ele pode ser acupuntura, massagem, ginástica, fé, crença, qualquer coisa que leva à intenção benéfica. O placebo é qualquer substância, não necessariamente que tenha um efeito terapêutico, mas ela é utilizada para fazer uma comparação com aquela que tem um efeito terapêutico. É administrado de uma forma terapêutica sem o princípio ativo. Geralmente, o placebo a gente indica para aqueles pacientes que tomam muito remédio. Que às vezes ele toma tanto remédio que o efeito daquele remédio não está fazendo mais efeito nele. Então, às vezes pode ser coisa da cabeça dele. Antes dele sentir a dor de cabeça, ele já toma um remédio. Então, a gente fala para a família, ó, manipula aquele de farinha, né, que a gente fala, que é o placebo, manipula e dá para ele. E deixa lá e fala que é tal medicamento. Daí, com isso, a gente vai ver se realmente ele tem dor de cabeça, vamos supor, ou não. Que antes dele sentir, ele quer aliviar o sintoma, né? Medicamento ético ou de referência. É o primeiro medicamento que surgiu com aquele princípio ativo ou com aquela indicação. O medicamento genérico é uma cópia do medicamento de referência, com a mesma concentração, com a mesma forma farmacêutica. O medicamento similar, ele possui o mesmo princípio ativo, a mesma concentração, só que ele não tem a garantia que ele vai produzir os mesmos efeitos do medicamento de referência. A dose letal. A dose letal, vamos dar um exemplo, é quando, vamos supor que a gente administrou 50 mg de diclofenaco. Na concentração sanguínea, na corrente sanguínea, depois de algum tempo, apenas 25 microgramas daquele fármaco atinge a concentração sanguínea. Isso é a biodisponibilidade, que é a capacidade do fármaco chegar na corrente sanguínea.
A dose letal, ela é a concentração da substância química capaz de matar. A bioequivalência é a capacidade de determinado fármaco produzir um efeito. A posologia é o modo como o medicamento ele deve ser administrado, ou seja, qual a concentração que ele deve ser administrado. A meia-vida é o tempo necessário que o fármaco chega na corrente sanguínea. Especificidade é a capacidade de um fármaco de reconhecer apenas um receptor, que cada fármaco tem seu receptor específico. Afinidade é a tendência de um fármaco de se ligar ao seu receptor. Ele tem atração, ele tem afinidade. Eficácia é a tendência de um fármaco, uma vez ligado, ativa o receptor. A eficácia dele é quando ele se liga ao receptor. Por exemplo, aqui, o fármaco A. Nós vamos ver aqui que é agonista e antagonista nessa aula ainda. Ele vai se ligar ao seu receptor. Ao se ligar ao seu receptor, ele vai produzir uma resposta. Se produz uma resposta terapêutica, isso é eficácia. Por exemplo, na droga B, que ela é um antagonista, ela tem afinidade, mas ela não produz nenhuma resposta. Então, ela não tem eficácia porque ela não produz nenhuma resposta terapêutica. Então, com isso, o agonista é a substância que causa alterações na função celular, ou seja, ela se liga ao receptor e produz um efeito terapêutico. O antagonista, ele se liga ao receptor e ele não produz nenhum efeito terapêutico. Isso a gente chama de dessensibilização, que diminui o efeito e aumenta a dose. O mecanismo de dessensibilização é a perda do receptor, porque diminui os receptores, o aumento do metabolismo do fármaco, exaustão dos mediadores, porque é a via metabólica, adaptação fisiológica. A vida de um fármaco. A vida de um fármaco ela passa por 3 períodos. O período de descoberta, o período de desenvolvimento do fármaco e o período de comercialização, que é o marketing, né? Que é a linha de produção. Então, o período de descoberta é quando alguém tem alguma ideia daquele fármaco. Com isso, vai ter a síntese, vai ter testes de laboratório, que é in vitro, que é em células, ou in vivo, que é animais. Com isso, a gente vai ter o desenvolvimento do fármaco. Vai ser, né, em indivíduos e na população. Depois disso, a gente tem a comercialização do fármaco, que é o marketing, é a linha de produção, né? Tem um lançamento, tem novas indicações, tem novas formas de dosagem. Tudo isso é a vida de um fármaco. Gente, alguma dúvida até aqui?